Deixa eu abrir as minhas anotações, senão eu não sei o que eu tenho que falar. Oi? É meio estranho fazer um vídeo para o éter, sem saber se tem alguém realmente assistindo e ouvindo o que eu tô falando. Mas eu tenho tentado pensar nesse canal como um exercício de eloquência, perseverança e como uma espécie de mensagem na garrafa que se lança ao mar e talvez, se eu tiver sorte, o algoritmo permitir, em algum momento, alguém encontre essa mensagem e responda. Eu não tenho divulgado muito esse canal, eu tenho tentado fazer um teste de como é que as pessoas chegam nesse canal. Eu comentei só com alguns amigos com relação a ele. Se inclusive vocês estão assistindo, beijão vocês. Mas eu tô querendo mesmo fazer esse esforço de ver onde é que chega, como é que as pessoas encontram esse canal e como é que esse algoritmo funciona. Então, até porque eu tô querendo muito assim entender pra quem eu estou falando. Então, oi, eu sou Lara Carvalho, eu faço vídeos sobre arte, cultura, principalmente o audiovisual, e esses vídeos também têm um toque de organização e pensamentos à deriva. Eu não decidi ainda qual é a minha apresentação curtinha de início de vídeo, então eu tô experimentando com essa. Eu sei que eu preciso de uma, então vamos lá, uma hora chega. Eu estou com um drink que eu fiz, que eu acabei de fazer. Eu ainda não provei. Mas esse é o drink com as coisas que eu tinha na minha casa. Então eu tinha um gin já aberto, de algum aniversário anterior. Eu tinha limão siciliano. Eu tinha uma tentativa de ginger bug, que eu não sei se deu certo, mas eu tô tentando usar pra drinks. E eu usei também pra, na hora de bater, eu usei manjericão e alecrim secos que eu tinha aqui. Então, vou provar aqui agora. Gostei. Refrescante. Limão siciliano funciona com tudo, né? Eu amo limão siciliano em drinks. Fica perfeito, sensacional. Bom, eu percebi que o maior empecilho para eu postar aqui neste canal, com maior frequência pelo menos, é a parte da edição. Porque eu fico muito perfeccionista com a parte da edição. Então, eu tava escutando esses dias um episódio do Voice Notes with Jordan Teresa. E aí eu pensei que eu podia fazer algo parecido aqui. Uma conversa, sem pesquisa, sem muito roteiro, assim, eu tô olhando pra baixo só porque tem uma lista de coisas que eu quero falar sobre, mas não tem um roteiro. É só uma lista de coisas pra eu falar. Mas contar um pouquinho mais do que eu tenho feito e as coisas que eu tenho visto, que eu tenho pensado, o que é que tem ecoado por aqui. E discutir nesse formato mesmo de pensamentos à deriva, com pausas, com interrupções e meus erros de gravação e tudo mais que esse formato pede. Então, a ideia era fazer uma conversa no chão da sala, mas tá muito calor. Então, eu liguei o ar do quarto e aqui eu estou, no meu drink. Então, eu acho que eu não vou nem colocar, assim, meme. Talvez eu bote só uns memes, assim, uns memes específicos. Umas imagens específicas que eu tô pensando. Mas eu não quero mexer muito na edição, porque a ideia é dessa série, que eu tô chamando de série agora, é isso. Esse é o caderno 01. Então, a ideia é ser justamente aquele espaço que você faz suas anotações, seu toró de ideias, seus rabiscos, pra depois passar aquilo a limpo pra algum lugar. Então, vamos lá, sem mais delongas. Deixa eu ver só se tá tudo gravando direitinho, porque esse setup aqui é novo. É a primeira vez que eu tô gravando já conectada diretamente com o vídeo na câmera.
a câmera do meu celular, inclusive, porque eu estou sem câmera profissional no momento. Tá, vamos lá. O primeiro ponto que eu gostaria de falar é sobre retalhos. Retalhos é a minha newsletter no Substack. E eu já tenho essa newsletter há alguns anos, acho que desde 2020, 2021. Eu tô atualmente escrevendo a edição número 26. E aí, esses dias, quando eu anotei isso, eu parei pra pensar, caramba, eu já fiz 25 edições da newsletter. Claro, quando você parar pra pensar que eu tô desde 2020, 2021 escrevendo, não é exatamente uma quantidade muito grande de newsletter. Ainda mais se você parar pra pensar que eu queria inicialmente fazer 12 edições por ano, que seria uma por mês. Não consegui ainda chegar neste número. Mas, como diz a grande pensadora contemporânea Dilma Rousseff, antes de chegar na meta, você dobra a meta. Então, quando você chegar na meta, você dobra a meta? Enfim, o que importa é que eu ainda nem cheguei na meta. Então, quando eu chegar lá, talvez eu possa dobrar. Mas, enfim, eu estou escrevendo a newsletter do número 26. Vai sair em breve. Se vocês não me seguem ainda no Substack, me sigam lá. Eu vou deixar o link aqui embaixo também na descrição. Mas eu vi uma ideia no Substack de fazer uma edição analógica. E aí eu gostei dessa ideia. Eu tô pensando nisso. Eu acho que eu vou escrever umas coisinhas, cortar, fazer umas colagenzinhas e daí colocar lá na newsletter pra próxima newsletter ser analógica. Eu acho que vai talvez combinar um pouco com o que eu vou trazer ali. Não sei. Não sei se vai combinar exatamente, mas eu acho que vai ser legal. Vai ser um experimento divertido. Então, isso é uma das coisas que eu estou fazendo no momento. Eu também estou escrevendo o segundo episódio do Fuxicos. O Fuxicos é o terceiro podcast que eu faço na minha vida. Que legal. Eu nunca tinha parado pra pensar que é de fato o terceiro. O primeiro podcast que eu fiz se chama Lunáticas. E foi através do projeto Nossos Ventres, que foi financiado pelo Fundo Elas. E aí é um projeto bem legal, assim, que deu... Nossa, eu nem lembro quantos episódios foram, eu sei que foram muitos episódios, eu sempre me animo na parte dos episódios de podcast. Mas tem alguns episódios do podcast que são mais em cima da história, dos anticoncepcionais, da ginecologia, o que é ginecologia autônoma e tudo mais. E depois tem os outros episódios que são de entrevistas, que são entrevistas com mulheres muito legais. E é isso, se você tem interesse em ginecologia autônoma e ciclos menstruais, tá disponível em todas as plataformas. Depois de Lunáticas, eu fiz o Meridianos, que foi lançado em 2024, com o apoio do Instituto Serrapilheira, que a gente fez parte de um camp muito incrível, assim, conheci pessoas maravilhosas. E foi muito legal fazer parte desse treinamento que a gente fez de podcasts. E... Enfim, o Meridianos, ele tem uma temporada lançada também em todas as plataformas de áudio e também aqui no YouTube. E é um podcast antológico, de cli-fi, tem contos ficcionais pós-apocalípticos. Pós-apocalípticos é ótimo. Pós-apocalípticos, que se passam todos aqui na Bahia, nessa primeira temporada. E aí, cada episódio tem um lado A e um lado B. O lado A é o conto ficcional mesmo, que são escritos por mim e por outros escritores maravilhosos baianos que eu tive a honra de convidar para participarem da primeira temporada. E o lado B é justamente uma investigação científica de se aquilo que a gente contou, né, no episódio anterior, no lado A, é possível, se não é possível, o que é que a ciência diz a respeito. Então, foi bem legal fazer essa temporada. Eu já tô pensando assim na segunda temporada do Meridianos. Mas enquanto isso não sai, eu inventei o quê? Mais um podcast! Que é o Fuxicos. Eu não posso fazer esse negócio. Aí eu vou ter que editar. Eu vou ter que botar alguma coisa por cima. Eu não posso fazer símbolo. Mas eu aprendi, ótimo. Eu tô escrevendo agora o segundo episódio do podcast Fuxicos, que é um podcast completamente independente, feito por mim, narrado por mim, editado por mim. Mas tá sendo bem legal, assim, o primeiro episódio eu fiz com
como contrapartida da distribuição de 56 dias, que é o meu curta-metragem. E aí ele mistura na temática a questão de rituais, de nevoeiros, censura, ditadura militar, romarias, arte moderna. E se você quer saber o que é que todas essas coisas têm em comum, você pode escutar o podcast a qualquer momento. E aí agora eu tô escrevendo o segundo episódio desse podcast, que vai tratar sobre Arca de Noé, arquivos, luz, Santuário da Lua, Biblioteca de Alexandria e os rastros de quem somos. E eu me divirto muito fazendo os roteiros e gravando as narrações desse podcast, porque é muito legal trabalhar como se fosse um pouco de uma coxa de retalhos. Que é um pouco a ideia do podcast mesmo. O Fuxico, além de ser uma fofoca, né, que você pode repassar pra uma pessoa ou pra outra, é também na costura aquele... como se fosse uma forma de costura, uma técnica de costura que você faz um negocinho bonitinho, parece um chapeuzinho de boneca achatadinho. E esses fuxicos, eles podem ser juntos para formar, né, eles podem se juntar para poder formar um top, uma peça de roupa, uma colcha, enfim, várias indumentárias diferentes. E a ideia do fuxicos é exatamente essa. Então eu tô bem animada para escrever esse segundo episódio. Eu já comecei, a pesquisa já tá feita, na verdade. E eu já comecei a escrever o segundo episódio, mas eu preciso terminar ainda. Como surgiram algumas outras coisinhas de demandas que passaram na frente, eu ainda não consegui pegar nisso. Mas tá aí, tá em atividade, em algum momento sai. E outra coisa que eu tenho aqui na minha lista é Tá, deixa eu contextualizar. Eu tô fazendo uma pós de formação de escritor na PUC-Rio. Eu sempre quis ter algum tipo de formação na área de escrita, literatura, porque eu, obviamente, como vocês já puderam perceber, amo escrever. E eu sempre achei que me faltava algum tipo de formação na área, porque eu acabei me formando na área de comunicação, e daí depois me especializei em cinema, e tudo que eu aprendi sobre escrita foi sobre escrita de roteiros. Então eu sentia que me faltava talvez algum conhecimento mais de teoria e um pouco mais sobre estratégias e prática e técnicas. E claro que dá pra você aprender tudo isso sozinho, mas eu gosto de estudar. Eu gosto de aprender com outras pessoas que sabem mais, que podem me indicar referências e me apontam já alguns caminhos. E tá sendo muito legal fazer esse curso, minha turma é maravilhosa. E aí, como trabalho de conclusão dessa pós, a gente tem que entregar algum escrito literário, de qualquer formato, no final. E aí eu decidi que eu vou entregar uma novela, não uma telenovela dramatúrgica, eu não vou entregar uma Vale Tudo, nem nada do tipo. Mas uma novela na literatura é algo em termos de tamanho, né? Entre um conto e um romance. Então é algo um pouco mais longo. Talvez em termos de tamanho seja parecido com A Metamorfose de Kafka, né? Algo assim nesse sentido. É um livrinho pequeno, curtinho, mas é algo que eu quero fazer. E aí, no semestre passado, eu acabei escrevendo um conto que se chama Calma Voraz. E esse conto eu queria testar assim um pouco da técnica e da forma como eu vou escrever, porque eu tô escrevendo pela primeira vez em primeira pessoa, que é algo que eu não costumo fazer. Então, tá sendo diferente. E aí eu queria escrever um conto pra ver se fazia sentido dentro do que eu tava pensando, se ia funcionar, pra saber, antes de começar a escrever a novela, se seria algo interessante de ser feito. E aí deu certo, os professores gostaram, eu gostei de como ficou. E agora eu já tô trabalhando, assim, no desenvolvimento desse conto enquanto uma novela. E tá sendo bem legal trabalhar com isso. E esse semestre a gente começou também a ter aulas de roteiro, então eu tô aproveitando essas aulas para voltar a um longa de ficção, que é um projeto que eu tenho que se chama Até o Amanhecer, que, nossa, ele já existe desde 2016, eu acho.
em vários formatos diferentes, né? Primeiro enquanto ideia, e depois você transforma em sinopse, e depois vira uma escaleta, e depois vira um argumento, e aí depois virou um primeiro tratamento. E aí ele já mudou tanto desde então, que assim, eu já tô praticamente fazendo um novo projeto. E aí esse projeto do Até Amanhecer, ele foi selecionado no Brasil Cinemundi de 2024. 2024. E lá no Brasil Cinemundi a gente acabou ganhando o Prêmio Burning. E o Prêmio Burning é justamente com a produtora de cinema colombiana. E a gente recebe algumas mentorias com o pessoal. E tá sendo muito legal esse processo. E como eu tenho uma última mentoria marcada, eu tô nesse processo de trabalhar num novo pitch deck para apresentar. E se vocês quiserem saber o que é um pitch deck, mais dicas sobre, eu posso fazer um vídeo específico sobre isso, mas resumidamente é uma apresentação que você mostra para players, pessoas que estão interessadas em financiar aquele projeto. Então, a gente vai trabalhar em cima desse pitch deck para futuras chamadas e editais e tudo mais. E eu quero também, a partir disso, voltar para escrever um novo tratamento desse filme. Então eu tô aproveitando também essas aulas de roteiro que a gente tá tendo na pós para escrever algumas cenas, né? Os exercícios que a gente tá fazendo, eu tô fazendo todos em cima dessa ideia, né? De Até o Amanhecer. E vocês acham que é só isso, galera? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não é só isso. Essa série Cadernos, eu acho que é tipo uma forma de vocês perceberem como é que a minha cabeça funciona. E ela funciona de uma forma bem doidinha. Mas tudo bem, eu tô medicada, eu tô terapeutizada, tá tudo certo. Bom, seguindo. Tem um outro projeto que eu tô desenvolvendo, que tá no estágio de desenvolvimento avançado, que começou como um projeto de longa, de ficção, só que aí agora eu tô desenvolvendo como um projeto de podcast, que é um híbrido entre ficcional e documental. Eu não quero dar muitos spoilers, porque eu acho que se eu falar um pouco mais do que isso, vai ser falar um pouco também da história. Então, por enquanto é isso. Eu apresentei esse podcast no ano passado. Fiz um pitching em um evento e foi super bem recebido. E eu fiquei animada. E aí eu decidi que eu vou continuar desenvolvendo esse projeto e vou fazer um teaser pra ele. Dei uma revisitada, assim, também em alguns documentos do projeto, no orçamento e tudo mais, e eu quero fazer o teaser pra poder apresentar ele pra outros players e ver se eu consigo algum financiamento pra fazer essa temporada do podcast, porque ele é uma minissérie, mas também pode se transformar numa antologia de temporadas. Então, acho que eu vou aproveitar até esse setup que eu fiz aqui pra já fazer um pouco disso também quando terminar. E aí tem um outro projeto que eu vou chamar aqui de Projeto M. E esse Projeto M começou como uma proposta de série de animação e um amigo querido me falou que achava que poderia ser também um projeto de HQ. Então eu tô nesse processo de pensar a respeito, pensar como é que seria esse arco, né, dessa primeira HQ, para apresentar essas personagens e apresentar esse universo. Então, eu tô animada pra isso, seria a minha primeira HQ, caso dê certo. Então, eu quero que aconteça. Eu tô também aproveitando esse feriado pra fazer um projeto executivo e uma bíblia de uma websérie documental com duas colegas maravilhosas que eu conheci também através do Serra Pilheira. E a gente tá fazendo essa proposta de websérie documental que vai ficar muito legal se rolar. Então, torçam pra que aconteça. E eu inventei, além de tudo isso, e não acabou, tá, galera? Eu inventei, além de tudo isso, fazer uma residência artística, que eu tô chamando de Residência Artística Lina Bobardi. Eu falei sobre isso no Retalhos 25, mas a ideia veio de um artista que eu encontrei no Substack.
E aí eu escrevi aqui algumas coisinhas no meu bujo. Se vocês assistiram o vídeo de ecossistema de cadernos, vocês sabem o que é que eu faço aqui. E aí o que é que eu fiz? Eu escrevi aqui um pouquinho do que é que eu tô pensando pra essa residência artística em termos de ter alguma meta, né? Assim, alguma coisa pra qual eu possa trabalhar e não só esse auê todo que eu tô fazendo. Então, eu defini que o meu projeto principal pra essa residência ali na Bobardi, que fui eu que criei, eu mesma que estou fazendo parte, porque o legal dessa ideia dessa artista é que, assim, você tem o livre-arbítrio pra fazer o que você quiser. Então, por que não criar uma residência artística da qual você é artista residente? E eu achei ótimo. E aí agora eu sou residente da residência artística Lena Bobardi, que é organizada por quem? Por mim. E pela Lua de Maré, que é o meu estuário de criação, minha empresa. Então, qual é o meu projeto principal dentro dessa residência? Eu quero pintar um quadro enorme pra colocar aqui em cima da minha cama, no meu quarto. E eu estabeleci, né, como os passos, assim, de fazer as coisas. Comprar tintas, né, mas aí eu percebi que eu já tinha tintas aqui, então eu não vou precisar fazer isso. Já tirei aqui. Estabeleci minha paleta de cores. Eu comprei a tela, que é enorme, e já tá aqui, e as gatas ainda não descobriram que ela existe, então vamos manter isso assim. Eu quero fazer um teste pequeno. Eu tenho essa tela que eu já tinha aqui guardada, então eu vou fazer um teste pequeno pra ver como é que vai ficar as cores e o projeto gráfico que eu tô pensando, se faz sentido, se não faz. E depois eu vou pintar a tela grande. E aí eu posso mostrar aqui o processo e o resultado no final. Mas as principais coisas que eu quero dessa residência são experimentar, criar e me reencantar com esse processo criativo. Então eu tenho alguns projetos secundários para além desse principal. Eu tô toda hora olhando aqui só pra ver se tá gravando mesmo, porque é a segunda vez que eu estou gravando esse vídeo. Porque da primeira vez o áudio ficou uma merda. Então, cá estou eu. Então, os outros projetos que eu tenho pra fazer durante a residência são gravar esse caderno que eu tô gravando aqui agora. Depois eu quero terminar o episódio de Fuxicos 2. Pode ser só o roteiro, ou pode ser tipo o roteiro, a gravação e a edição, enfim, eu vou entender de acordo com as demandas que vão surgir no meio do caminho. Eu quero escrever a narração para um projeto de curta experimental que eu tenho. E eu quero também pintar as paredes e os rodapés do meu apartamento, que na verdade assim, não é pintar tipo de uma cor nova, é mais retocar a pintura, porque eu usei o meu apartamento como set de gravações de 56 dias há alguns anos. E desde então, sabe como é, né? Bota a fita gafa, tira a fita gafa, puxa o tripé, e aí muda o móvel de lado, e aí um monte de gente na casa, e enfim, equipamentos, etc. acontece. E aí eu não consegui ainda parar pra fazer esses retoques que eu quero fazer. E aí eu decidi que eu mesma quero fazer isso. Vou achar algum audiobook, assim, pra ir escutando enquanto eu vou fazendo isso, e essa é a minha ideia. Então, eu coloquei, assim, como fim do ciclo 1 dessa residência, o dia 16 de junho de 2026. Não sei se eu vou conseguir fazer tudo isso até lá. Não sei. Mas se eu não conseguir também, tudo bem, sabe por quê? Porque a residência, quem manda nela sou eu. Então, se eu quiser que ela dure mais tempo, ela dura mais tempo. Simples assim. Então, ai, olha que legal, eu tô agora colocando esse clipezinho de gatinho no meu bujo, porque eu tô apaixonada por isso. E eu coloquei fotinhas aqui também. Eu não vou mostrar fotinhas, porque são pessoas que não consentiram para estar aqui nessa gravação. Mas eu tenho fotinhas aqui. Tá. Aí eu acho que tem essas coisas rolando no momento. Tem outros 2 projetos que eu tô terminando, que são o Mapa Cultural de Taparica e Mar Subversivo, que, enfim, eu posso falar mais sobre eles em outros vídeos, porque eles já estão no estágio mais avançado, mas eu sigo também acompanhando e fazendo a gestão aí desses projetos. E você acha que acabou, querido? Não acabou, não acabou, porque eu ainda tenho as coisas do meu mundinho acadêmico. Então, se aproxime, pegue uma bebida, sente-se comigo pra gente conversar um pouquinho. Deixa eu só ver se... Ah, não, ok. Tá, o enquadramento tá ok. Então,
que acontece no mundinho acadêmico do momento? Eu sou uma doutoranda em culturas da imagem e do som. E eu tô atualmente num período meio, como dizer, numa zona liminar para emprestar termos da minha própria tese, que não está pronta, mas que eu tenho muitas ideias sobre. Então, eu já terminei todos os meus créditos obrigatórios e opcionais, só que eu tô no meu último semestre como professora substituta da UFBA. Então eu ainda tô com uma carga horária de 20 horas por semana. E isso acaba tomando um pouco tempo da minha tese. Então eu estou num processo atual que é de ler ainda bastante coisa, mas eu já defini assim o corpus, né, das leituras que eu quero fazer e já defini mais ou menos também aberto o corpus das obras que estão no meu Atlas. Porque eu ainda nem falei, né? Qual é a ideia da minha tese. Tá, vamos lá. Qual é o meu projeto? De forma bem resumida, eu quero fazer um atlas de gestos do cinema ritual em diferentes obras audiovisuais ao longo do tempo e de diferentes culturas. Então, isso significa que eu não vou fazer uma análise de fato muito voltada para uma ou um grupo de obras, mas que eu vou olhar mais para como essas obras se articulam entre si, para essa constelação de obras e o que é que elas dizem do que eu estou chamando de cinema ritual. Lara, o que é cinema ritual? Você me pergunta daqui a 2 anos quando eu defender essa tese, porque faz parte do escopo do que eu quero estabelecer na minha tese de doutorado. Então, é algo que eu quero fazer. E aí, no momento, eu tô, então, né, juntando todos esses materiais, né, fazendo fichamentos e organizando tudo isso. E já fazendo alguns testes também de constelações, né, e de como mapear e organizar esse atlas. E também tô entrando em contato com vários acervos que são responsáveis por algumas dessas obras. Alguns já me deram retorno, já consegui alguns vídeos que eu precisava para estudar e, enfim, eu tô anotando tudo isso também para colocar nos agradecimentos da tese, mas eu tô nesse processo. E aí, a partir do segundo semestre, quando eu não tiver mais dando as aulas, eu vou focar realmente, assim, na primeira versão do Atlas e na escrita um pouco sobre esse processo de feitura, né, do Atlas e desse capítulo mesmo mais teórico-metodológico. Então, essa é a ideia com relação à minha tese de doutorado. Mas como vocês puderam perceber até agora, a minha cabeça, ela funciona meio ligada no 220. Então tem várias coisas que têm me interessado ao longo do caminho também, e que eu tenho tentado ver de que forma elas se relacionam com o que eu tô pesquisando, porque eu acho que se tocam em algum momento. E eu não vou me adentrar muito nelas aqui, porque eu não sei o quanto vocês se interessam por isso. Mas eu vou só listar algumas das coisas que têm me interessado, porque se alguma dessas coisas interessar a vocês, talvez valha fazer um vídeo conversando a respeito sobre o que eu tenho lido, sobre o que eu tenho pesquisado, sobre o que eu tenho pensado, sobre. Enfim. Eu tenho pensado muito sobre as diferentes escalas do olhar no cinema e no audiovisual. Eu fiz um trabalho na Socine no ano passado sobre isso. E eu quero expandir um pouco do que eu já fiz. Então, quero pensar muito, assim, essa relação do que a gente enxerga no micro de uma obra audiovisual, o que a gente enxerga quando a gente vai pro macro, e o que é que significa se aproximar e se afastar dessas obras diante de uma perspectiva dos estudos comparados do cinema e tudo mais. Eu tenho pensado muito também sobre a perspectiva de imagens possuídas, imagens delirantes, imagens reencantadas. Tenho pensado sobre a condição fantasmagórica do audiovisual. Tenho pensado sobre como a prática de trabalhar com arquivos é uma prática necromântica. Eu tenho pensado sobre o espectral, a hauntologia, a fantasmagoria maquínica e sobre a ontologia e conceituações da imagem técnica também. Isso tem me interessado bastante.
E eu sei que parece algo muito cabeçudo, mas eu sou um eterno aprendiz e eu gosto muito de pesquisar e de aprender coisas novas. E às vezes é muito legal como eu tô assistindo um filme ou um vídeo aleatório no YouTube ou lendo alguma coisa no Substack e aí me vem um estalo de tipo, caramba, isso me lembra X coisa que eu tava pesquisando outro dia e aí eu consigo fazer relações entre as coisas, então isso é bem legal. Eu gosto muito de fazer essas conexões entre ideias e conceitos e referências e enfim. Eu Ai, eu gosto muito de aprender. Eu gosto muito de pesquisar. Eu vi esses dias uma imagem, eu vou procurar pra ver se eu coloco ela aqui em algum lugar. Que é falando que pesquisar é como você fazer uma cerimônia pra construir uma relação mais próxima com uma ideia. E eu acho que é muito isso, assim, é algo de você respeitar o seu ritual de se aproximar dessa ideia. Porque você não começa já sabendo, você começa com uma inquietação, com uma curiosidade. E aí você vai atrás disso e aí você descobre outras coisas. Então, agora eu fiz uma lista de coisas sobre as quais eu tenho pensado ultimamente. Hum. Ainda estão aí? Bebam água. Não façam que nem eu, que ficam bebendo drinks. Ou bebam drinks, mas bebam também água. E lavem as garrafinhas de vocês. Tem muito micróbio nas garrafinhas de vocês. Você sabia que vocês têm que lavar as garrafinhas de água de vocês uma vez por dia com água e sabão? Pois é. Pois é, a minha tá lá na pia pra eu lavar. Mas enfim. Eu tenho pensado muito sobre Jonagai, que é uma criancinha de 8 anos que começou a estudar borboletas, porque ele criava borboletas desde pequeno. E aí ele começou a pensar, será que as borboletas sabem e me reconhecem enquanto amigo? E aí ele começou a ler sobre isso e pesquisar sobre isso. E aí ele fez uma pesquisa para a Feira de Ciências que simplesmente dá prosseguimento e altera algumas coisas de uma pesquisa que uma bióloga estadunidense fez há alguns anos. E ela olhou pra. E ela colaborou com ele com essa pesquisa. E assim, velho, a história é linda, 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 linda. Eu tô apaixonada por essa história. Eu vou falar mais sobre isso na próxima edição da newsletter lá do Retalhos. Então, se inscreva pra saber mais. Mas se for algo que vocês interessem, eu posso transformar em vídeo também, porque assim. Querido, querido. Eu nem conheço essa criança e eu amo essa criança. Outra coisa sobre a qual eu tenho pensado. Eu descobri anteontem que quando os Estados Unidos conseguiu mandar a missão Apollo, que conseguiu coletar, né, rochas lunares e trazer de volta para a Terra, eles deram de presente alguns pedacinhos de rocha, né, tipo presentes diplomáticos e tal. Mas eles também tinham alguns pedaços maiores que eles guardaram na NASA, né, para fazer pesquisa e tudo mais. E aí, há mais ou menos uns 20 anos, tinha um estagiário na NASA chamado Ted Roberts e ele conheceu outra estagiária de lá da NASA, que se chamava Tiffany Fowlers, e os dois conheceram, se apaixonaram. E aí, sabe quando o casal tá muito apaixonado? E aí diz um pro outro, eu te daria até a lua. Uhum. Eles acharam de bom tom, eles acharam uma boa ideia roubar pedaços da lua da NASA. E aí, não apenas os dois, como ainda envolveram mais uma terceira estagiária, que eu não lembro agora o nome, que conseguiram, através de várias falcatruas, roubar pedaços da Lua. E aí, a ideia, segundo eles, era vender esses pedaços da Lua na internet, de forma anônima, é claro. E com o dinheiro, eles iriam financiar pesquisas muito importantes para a sociedade. Palavras deles, não minhas. E aí, obviamente, né, o FBI se envolveu nessa situação, porque a NASA foi roubada. E aí, enquanto eles se aproximavam e tentavam, né, tipo, investigar e ver se eram eles mesmos, que tinha essa suspeita, tá, não sei o que lá, Ted e Tiffany estavam com essas rochas lunares em casa.
E aí, Ted simplesmente pensou: poxa, tive uma ideia aqui. Aí ele pegou esses pedaços dessas rochas lunares, colocou debaixo do lençol, levou Tiffany pra cama, e os dois, em cima dessas rochas lunares. E aí logo depois eles foram presos. Tipo, não logo depois, mas assim, pouco tempo depois eles foram presos. Então eu tô, desde anteontem, pensando, primeiro, em como eles decidiram que seria uma boa ideia roubar pedaços da lua da NASA. E segundo, se tornaram as primeiras pessoas a transar em rochas lunares. E tem uma entrevista do Ted que ele fala: foi desconfortável, mas era sobre o simbolismo da situação. E se eu tô pensando sobre isso, agora você também vai pensar sobre isso. Basicamente. Eu já tô aqui, né, toda encostada conversando com vocês. Mas a outra coisa, eu assisti um vídeo da Mickey Galvin sobre como agora tudo é televisão. E aí eu achei super interessante, porque ela cita um processo contra a Meta, um dos milhares de processos contra a Meta, não vou saber qual é, depois eu posso pesquisar isso melhor. Mas a Meta, né, os advogados da Meta meio que estão se defendendo nesse processo específico, falando que eles não se consideram mais uma empresa de rede social, mas sim uma espécie de. E aí eu tô parafraseando, eles não falam exatamente assim, mas uma espécie de hub de conteúdo audiovisual. E aí, eu fiquei pensando, né, em como as redes sociais, né, a própria Mickey fala isso, né, de como as redes sociais, elas se transformaram nesse lugar onde você acompanha narrativas que não necessariamente são narrativas, elas podem ter a ver, né, podem ser narrativas transmídia, mas são narrativas que às vezes são específicas para essas redes. A gente pode falar, né, dessas frutinhas de ar, desses realities de frutinha de ar. Mas confesso que quando eu anotei isso aqui, eu tava pensando mais, assim, como o próprio BBB, agora ele é mais visto pelas redes sociais do que a própria edição. Tem até um vídeo do Oro Thiago muito bom sobre isso. Se vocês não assistiram, vão lá assistir. Mas se você está aqui me assistindo sem assistir o vídeo do Oro Thiago, oi! Tudo bem? Como é que você me achou? Oi, Madi. Tudo certo? É... E aí eu tava pensando também sobre, por exemplo, a saga. Eu acho que é a saga da reforma da casa de Mayra Card. Eu acho que é de Mayra Card. Eu não acompanho. Eu só acompanho de fontes terciárias pelo Twitter, quando eu entro no Twitter pra ver o que, é que tá acontecendo no BBB. Ou até essas relações parasociais que se formam também, sabe? Tipo, esses dias estavam falando a quantidade de vezes que os filhos de celebridades foram pra escola. E, enfim, eu acho isso muito interessante. Eu gostei dos pontos que a Mickey Galvin trouxe ali no vídeo dela, mas eu fiquei pensando muito na nossa realidade aqui no Brasil também. E o que é que se aproxima, o que é que se diferencia. Então, é uma das coisas que eu anotei aqui na minha lista de vídeos, mas não sei quando eu vou chegar. Talvez a gente possa fazer um outro momento de cadernos só conversando sobre isso. E aí eu listo aqui algumas coisas pra gente conversar sobre. Mas não sei como é que vai ser isso. E aí outra coisa que eu anotei aqui, que eu tenho pensado sobre ultimamente, não sei se vocês acompanharam uma notícia que saiu lá na gringa eu acho que foi um cara sueco que tava com a namorada numa montanha. Gente, isso é caderno, tá? Isso sou eu aqui falando das coisas. Eu não fiz nenhum fact-checking, não fui, não fui atrás da veracidade de todas essas informações, todos os fatos. Aqui é a gente conversando de boa. E aí, se eu for fazer um vídeo específico sobre isso, obviamente eu vou checar minhas fontes. Então, não levem tudo que eu tô falando aqui como realidade, pesquisem também. Mas, pelo que eu vi, eu até cheguei a abrir uma das notícias, mas eu tô falando aqui de cabeça. Esse cara foi com a namorada, eles estavam acostumados a fazer esportes e fazer trilhas em montanhas, e eles foram subir numa montanha específica. E nesse processo de subir uma montanha, eles já estavam há muitas horas subindo, estavam chegando lá perto do cume,
quando começou a vir, assim, anúncios de uma tempestade. E aí as outras pessoas que estavam subindo, até mais na frente, começaram a descer. Só que ele e a namorada decidiram continuar. Embora a namorada, segundo testemunhas, parecia que tava com dificuldade ali de subir. E aí, enfim, tem todos os outros detalhes que eu não vou citar aqui agora nesse momento, mas se eu fizer um vídeo eu cito todos os detalhes específicos. Mas o que que acontece? Chegou um determinado momento em que a namorada não conseguiu mais subir e tava tendo já sinais fortes de. Como é que chama? De hipotermia. E aí o namorado desceu pra poder buscar ajuda, mas aí quando o pessoal chegou lá em cima pra dar ajuda, ela já havia falecido. E não tinha nem, tipo, uma manta colocada ao redor dela, uma manta que tava na mochila dela, sabe? Ele podia ter. Tem várias coisas que ele podia ter feito, mas que eu não vou adentrar aqui agora. Mas tudo isso, esse caso que foi muito repercutido e esse cara acabou indo a julgamento e acabou sendo considerado apenas negligente. Só que, assim, muitos erros para ter sido apenas negligência. E aí isso deu origem a uma espécie de trend em que várias mulheres contavam histórias de como elas passaram por um alpine divorce, ou seja, um divórcio alpino, um divórcio nos Alpes, que era basicamente você ia fazer um passeio com o seu cônjuge, especificamente, né, mulheres fazendo passeios com seus namorados ou noivos ou sei lá o que. E aí lá no meio do caminho elas eram abandonadas e eles deixavam ela sozinha. E tem casos, inclusive, de caras deixando seus próprios filhos, tipo, colocando seus próprios filhos em perigo. E assim, muitas coisas pra falar a respeito. Eu passei muita raiva vendo esse caso. E eu pensei em fazer um vídeo a respeito, mas aí a Siobhan Brier Aguilar, que eu gosto muito, fez um vídeo muito bom sobre. Só que tá em inglês. E eu acho que seria bom ter essa discussão em português. E eu acho que é uma discussão que fala muito sobre o abandono masculino em situações difíceis. E fiquei pensando que talvez fosse um vídeo interessante de fazer pra cá, pro canal, pra gente ter essa discussão, que eu acho que se encaixa muito com várias outras discussões que a gente tá tendo enquanto sociedade brasileira neste momento de aumento de feminicídio. Então, me digam também se é algo que é do interesse de vocês, se vocês já escutaram falar desse caso. Tem até o caso, né, do amigo, no caso aqui brasileiro, do amigo que deixou a amiga na trilha. Enfim, várias coisas, vários casos que a gente pode falar. E aí, o que eu tenho mais pra falar? Deixa eu ver aqui nas anotações. Eu li um livro muito bom, que se chama A Invenção de Morel. Na verdade, eu reli, porque a primeira vez que eu li esse livro, eu li em espanhol e eu tava aprendendo ainda espanhol, então eu acho que teve algumas coisas que eu não consegui captar direito. Aí dessa vez eu li em português. É um livro escrito pelo Adolfo Bioy Casares. E é muito legal porque ele conversa muito com essas questões de máquinas e fantasmas e eu não vou dar muitos spoilers pra vocês, mas se vocês gostam, por exemplo, dos contos de Jorge Luiz Borges, que inclusive escreve o prefácio da edição brasileira que eu li, da Invenção de Morel, vocês vão gostar desse livro. É um livro curtinho, mas é muito gostoso de ler, especialmente a segunda metade, é muito boa mesmo, então recomendo. E tô lendo agora Eu, Tituba, Bruxa Negra de Salem, da Maryse Condé. Algumas amigas muito queridas me convidaram pra fazer parte de um clube do livro. E aí a gente tá lendo esse livro. Eu li um livro da Maryse Condé já tem alguns anos, mas foi uma autobiografia dela e eu achei a escrita dela muito bonita. Eu fiquei com muita vontade de ler justamente Eu, Tituba. Só que aí outras leituras foram passando no caminho. Meu lance já tá cá atrás. Outras leituras foram passando pelo caminho, né, na frente. E aí eu acabei não indo pra frente, mas foi ótimo porque acabou ficando justamente pra esse momento que eu vou ler e conversar sobre com algumas amigas. E eu decidi também que eu vou fazer depois desse nosso encontro do Clube do Livro, um vídeo ensaio do que eu tô achando, porque eu tenho também imagens inéditas de Salem, não consigo falar de Salem, Massachusetts. É um nome difícil de falar. Massachusetts.
De escrever também, eu nunca sei quantos S's tem. Mas é muito, muito bonito o livro, muito bem escrito. Eu tô amando, assim, a leitura. Ela flui, assim, porque a Maryse Condé tem um jeito com as palavras que é surreal. E eu vou fazer esse vídeo ensaio com essas imagens que eu fiz de uma viagem de pesquisa que eu fiz no ano passado, que envolveu essa ida pra Salem também. Então tô muito animada pra fazer esse vídeo ensaio. Espero que vocês gostem também. Em algum momento vai sair. Eu fiquei pensando também que eu queria fazer em algum momento um clube do filme, talvez em um momento em que eu tenha mais pessoas interessadas neste conteúdo que eu tô fazendo. Que eu também não quero nichar, porque eu tô fazendo pra me divertir, não tô ganhando dinheiro nenhum com isso, só tô me dando trabalho, então eu não vou me nichar. Sinto muito, tô indo contra todas as regras de marketing e comunicação que eu conheço, mas a ideia do canal não é essa. Mas aí, quando isso der certo, ou se meus amigos quiserem, eu queria fazer um clube do filme, de ter, tipo, um encontro por mês, talvez, pra assistir juntos, pode ser online mesmo, e discutir um filme específico. Aí a ideia seria pensar em ciclos também, tipo, ciclos de filmes dirigidos por mulheres, ou ciclos de filmes de terror feitos com claymation. E coisas do tipo, sabe? Eu acho que seria, sei lá, seria legal. Não sei se é algo que vocês três pessoas que estão me assistindo até este momento se interessariam. Se for, me digam. A gente pode pensar a respeito. Porque, né, aparentemente. Aparentemente eu tenho espaço na minha agenda pra isso. Eu não sei aonde, mas eu tenho. Eu vi ontem dois filmes que eu amei. Influencer e Influencers. Influencers é a sequência de Influencer. São dois filmes da Shudder. E são dois filmes, assim, pra quem gosta de thriller, suspense, slasher. O primeiro eu acho que se leva mais a sério. O segundo ele vai pra um lado um pouco mais camp, mas eu me diverti muito assistindo os dois. Eu estou simplesmente obcecada pela personagem que é CW e pela atriz Cassandra Naud. Obcecada. Obcecada. Eu quero a Cassandra Naud em mais coisas. Simplesmente. E eu quero que influencers. Seria ótimo se eles ficassem só acrescentando S no final dos próximos filmes. Eu queria muito que virasse logo uma franquia, porque, meu Deus, por favor, eu preciso de mais filmes. E o que mais que eu tenho pensado? Vocês já ouviram falar de uma flor chamada boca de leão? O nome da espécie é Antirrhinum majus. É uma planta herbácea que é originária do Mediterrâneo e tem umas flores bem coloridas que elas vão se formando ao longo de uma haste vertical. Mas o que me deixou completamente embasbacada é que quando as flores secam, elas começam a aparecer pequenos crânios. Absurdo. Eu vou colocar umas imagens aqui porque aí vocês precisam ver, tipo, eu vou ter que colocar. Aqui no Brasil, eu vi que essas flores são conhecidas também como boca de lobo ou boca de peixe. E aí, pelo nome, eu fiquei pensando, pô, antirrino. Será que tem algum potencial pra rinite? Porque, né, algo com o qual eu tenho que lidar. Mas, apesar de ter um efeito anti-inflamatório, o nome mesmo, rinos, ris, é por conta de nariz focinho, que é mais por conta do formato da flor do que por ter algo, né, do efeito. Mas eu achei legal, eu achei fofo. Eu tenho pensado também numa frase da escritora estadunidense Alice Walker, que escreve lindamente. E ela tem uma frase muito bonita que é assim: meu Deus não é um Deus religioso. Meu Deus é a natureza. Meu Deus é tudo que existe. Isso é Deus. Tudo é Deus. Eu vim disso. E eu acho essa frase linda. E pra fechar, eu tenho um FOMO. O meu FOMO é não ter ido para o Lula de 2026. Eu queria muito ter visto Dolce, queria ter visto Sabrina Carpenter, queria ter visto Edson Ray, eu queria ter visto Chappell Roan, eu queria ter gritado foda-se o Flamengo com um monte de lésbicas e bis. Queria muito. Mas eu vou falar para os meus filhos que eu estive lá. Então, se vocês estiverem vendo isso, eu estive sim, tá? Pergunta do momento, que está na minha cabeça.
que tipo de inseto você seria. Foda-se que tipo de animal você seria. Que tipo de inseto você seria. Eu fiquei pensando que eu acho que eu seria uma borboleta. Porque eu gosto de minha casa, meu casulo. Eu gosto dessa ideia da metamorfose, das transformações, das fases da vida. Eu acho que as borboletas têm cores muito bonitas. E eu também queria ser amiga de Jonagai. Então, acho que borboletas. Mas daí eu pensei que também poderia ser uma mariposa. Porque, assim como eu, elas gostam de velas e roupas bonitas. É uma possibilidade. Mas eu também gosto muito de viuvinhas, vagalumes e besouros. Então eu acho que eu seria borboletas, mariposas, vagalumes, porque eu ia gostar de fazer uma luzinha com meu bumbum, besouros e viuvinhas, ou viuvinhas e besouros. Não sei. Mas esse é o meu top 5 insetos que eu seria. E é isso, eu quero saber de vocês também. É isso! Acabei! Beijo e até a próxima!